pessoal, bem-vindos a mais um programa da Oficina de Casa. No nosso projeto de hoje, eu acredito que vai interessar muitos de vocês. É um armário de banheiro suspenso. Lembram-se aqueles armários que existem no mercado, em que você tem uma parte do armário embutida na parede e você tem uma portinha de espelho? É próximo disso, só que ele não vai ser embutido na parede e sim projetado para fora da parede, ou seja, de sobrepor. Então é um armário de pouca profundidade, ou seja, é uma estantezinha com fundo e uma porta, que não deixa de ser um armarinho. Então eu já cortei as peças, elas estão cortadas e inclusive eu já apliquei fita de bordo. Essas técnicas de corte e aplicação de fita vocês têm exaustivamente em outros programas nossos, inclusive o Ney está colocando aí para vocês, não sei se aqui ou aqui, algumas referências desse lado aqui. Ele vai colocar para vocês algumas referências de programa onde vocês podem acompanhar esse tipo de técnica, o corte e a aplicação de fita de bordo. Com relação à definição das medidas do projeto, eu parti do espaço que eu tenho, suficiente para pendurar o armário, tendo o melhor aproveitamento da parede. Então é uma medida de 60 por 80. Com relação à distância entre as prateleiras, eu estou optando aqui por fazer as prateleiras fixas. Então, a hora que eu montar a caixa, elas vão estar presas por cavilhas e eu não vou movimentar isso. Então, eu já olhei as medidas das coisas que eu tenho para guardar dentro desse armário e defini o buraco de baixo da primeira, 25 centímetros de vão. O buraco de cima, 20 centímetros. O logo abaixo, 18. E aí vai sobrar um buraco pequeno aqui, entre duas prateleiras, de 9 centímetros. Então isso vai me atender perfeitamente. A profundidade desse armário, a profundidade útil dele, é 13 centímetros. Então esses 13 centímetros estão livres. Eu vou ter a porta na frente e o fundo nesse rebaixo que já está feito aqui. Então livre internamente 13 centímetros. Para fixar o quadro externo dessa estante, desse móvel, eu vou usar aquele gabarito tipo Kreg Jig, que justamente eu aqui já fiz a furação. Vou fazer, vocês vão ver eu fazendo na outra peça. Essa furação eu fiz pela parte de baixo e não pela parte de dentro da base do móvel. Aí vocês vão me perguntar, mas por que? Isso não vai aparecer? Na posição que esse móvel vai estar pendurado na parede, eu não vou ver a parte de baixo e nem a parte de cima. Eu vou ver o interior do móvel. Então eu estou optando por fazer essa furação para o lado de fora do armário. Eu só vou ver essas reentranças do parafuso se eu me abaixar e aí eu vou conseguir olhar. Então, para minha necessidade, para minha situação, eu prefiro assim, eu abro o armário e não vou ver buraco nenhum, nenhuma fixação aparente. Para você que está chegando no nosso canal agora, se você não viu o programa onde eu ensinei a fazer esse gabarito de furação, tipo Kreg Jig, assiste, está aqui do lado, o Ney está colocando o link para vocês verificarem como fabrica isso. Então eu vou fazer, como eu falei, externamente, pela parte de cima, essa aqui é a parte do topo da peça. Eu alinho esse gabarito bem no canto. Estou tomando essa referência. Para você que não conhece esse gabarito, a furação é feita na diagonal e quando você colocar o parafuso ele vai entrar na outra peça que está em 90 graus e vai tracionar. Eu tenho aqui colocado na furadeira a broca especial que tem um rebaixo na ponta, justamente que é o rebaixo da broca guia e mais a espessura da furação. Já está regulada a profundidade, então é simplesmente fazer a furação. Tá aí, o primeiro está pronto. Se vocês compararem com essa outra peça, que é a peça de baixo, está exatamente igual, na mesma posição. Por quê? Porque eu estou usando a referência do toquinho do gabarito. Então agora eu vou posicionar ele no outro lado.
Bem, então eu já posso fechar o quadro externo desse móvel. Eu tenho as duas peças já furadas. As prateleiras internas, que são 3, eu vou fixar com cavilhas. Então tá aqui, eu já fiz a marcação das cavilhas, inclusive já furei algumas e vou furar a terceira prateleira para vocês verem. Dentro desses 13 centímetros de profundidade, eu coloquei 3 para dentro e 3 para dentro. Achei o eixo. Se vocês repararem aqui, eu tenho o desenho das espessuras das peças que eu vou unir aqui. Então o que eu fiz? Eu juntei as duas peças, as duas laterais. Usando um esquadro, eu fui fazendo a marcação exatamente da espessura das peças que vão entrar aqui. Isso para eu me posicionar em relação à montagem e principalmente em relação à furação que eu tenho que fazer. Então, se vocês repararem, no meio desses furos eu tenho uma linha. Então eu marquei a espessura de 15 milímetros da prateleira e achei o eixo, justamente para poder usar um gabarito para cavilhas e fazer essa furação. O gabarito está fixado, eu fixei os furos exatamente na linha do meio da minha marcação e vou furar. A broca tem um limitador de profundidade e nesse caso aqui, como eu vou fazer um furo numa face, eu também coloco um outro limitador de profundidade. Isso para dar os devidos descontos na hora da furação, para a broca não varar do outro lado. Vejam, não saiu do lado de cá. E como esse gabarito, os furos são todos iguais nas duas peças, eu simplesmente afrouxei um pouco aqui esse parafuso e eu tenho a referência deste lado. Então, na próxima furação, eu encosto aqui e aperto esse parafuso, ou seja, eu posiciono exatamente aonde eu preciso fazer a furação. Então, vamos furar o lado de cá. Agora eu inverto, porque a minha referência é esta peça, e prendo aqui no eixo da outra linha. A furação nas duas laterais está pronta. Agora eu vou furar a prateleira, o topo da prateleira, que só falta uma para furar. Então é a mesma coisa, essa aqui é a frente da prateleira, eu estou usando essa peça como referência, então eu encaixo desta forma. E aperto aqui. Porém, a furação é diferente, então eu tiro um dos limitadores de profundidade. O móvel está quase pronto para ser começada a fixação das peças. Por fim, eu fiz um rebaixo na parte de trás, usando uma fresa de 8 milímetros de diâmetro, onde eu fiz esse rasgo, esse rebaixo usando uma tupia laminadora, justamente para encaixar o fundo, que é de 6 milímetros. Então eu regulei essa fresa na tupia e simplesmente passei no fundo, criando esse rebaixo. O corpo está pronto, preso. Ele tem um pouco de jogo, mas a hora que entrar o fundo vai travar tudo. E a minha intenção é colar o fundo, simplesmente. E depois eu vou pendurar ele pelo fundo, vou colocar 4 parafusos prendendo o fundo na parede. Mas antes disso, vamos fazer agora a instalação da porta. E para instalar a porta, eu vou usar 2 dobradiças tipo caneco, reta, simples, a mais simples que tem. Então vocês vão ver agora essa técnica sendo feita. Eu vou fazer a furação usando uma parafusadeira com uma broca Forstner de 35 milímetros.
Então, de duas formas, ou na mão, onde você tem que ter bastante controle na profundidade que você vai fazer a furação para você não varar a broca do outro lado. E na furadeira de bancada você tem mais controle, porque você está mexendo aqui na manopla da furadeira, então você consegue um pouco mais de controle. Mas você consegue fazer a furação das duas formas, sem problema algum. Se você tiver dúvida com relação à instalação da dobradiça que você vai usar, eu sugiro que você faça um protótipo, como eu fiz aqui. Então eu vou aproveitar e vou explicar como colocar a dobradiça. Vejam que essa dobradiça tem o nome popular de dobradiça tipo caneco, justamente por causa dessa parte redonda que ela é encaixada na porta. Você tem uma medida em milímetros de 3 a 7 milímetros, no caso dessa peça, em que é a distância da borda da porta até o início do redondo. É esse pedaço aqui, não sei se está dando para ver, né? Então, eu optei aqui por usar 4 milímetros. Então, justamente para ver se o encaixe dela iria ficar perfeito. Por quê? Porque a porta que eu vou usar aqui, eu quero que ela faceie o corpo do armário. Dessa forma aqui. Certo? Tanto aqui como aqui. E com essa dobradiça, eu vou conseguir fazer isso. Vejam, aqui é como se fosse a porta. E ela vai ficar faceando. Então, faça isso. Quando você tiver dúvida da instalação da sua dobradiça, faz um protótipo, porque aí você vai entender o funcionamento dela. Principalmente com relação às distâncias que você tem que deixar. Eu vou marcar aqui 15 centímetros no eixo da dobradiça. Então tá aqui, 15 centímetros. 15 centímetros. Esses 15 centímetros eu estou fora de prateleira, então eu posso fixar sem problema algum. Agora eu tenho a dobradiça. Essa dobradiça vai estar aqui. Então eu vou marcar 4 milímetros da borda para dentro. Então eu já tenho o eixo e o limite do redondo que eu vou furar. Agora eu vou explicar para vocês com relação à profundidade do furo que você precisa fazer. Esse furo é para entrar esta parte redonda da dobradiça. Está aqui. Para fazer essa furação, você tem que usar uma broca Forstner de 35 milímetros de diâmetro. Ela está por aqui. Aqui. Então esse diâmetro é 35 milímetros. Mas o que acontece? Ela tem uma ponta. Se você afundar muito, essa ponta vai varar do outro lado, que é o que aconteceu aqui, olha. Eu fiz o furo, forcei um pouco e a pontinha vazou aqui. Isso não pode acontecer. Então a minha sugestão é que você faça um teste e marque na beirada da sua broca com uma tinta permanente, tipo caneta marcadora, até onde você pode afundar. Isso tanto na furadeira de bancada como na mão. Então, vamos fazer isso agora. Eu vou fazer uma na mão e vou fazer a outra na furadeira, para vocês verem. Então, a ponta da broca eu vou posicionar no eixo que eu marquei. E a beirada da broca você posiciona exatamente na marcação que você faz aqui, que é a distância, que aqui no caso aqui é 4 milímetros. Eu sugiro que você vá experimentando. À medida que você vai furando, você encaixa a dobradiça e veja se ela está na profundidade correta. Olha, ainda está pedindo para afundar mais. Então continua. E tá aí, fui regulando e ela não tem mais jogo, então ela está bem encaixada. E se vocês olharem aqui, do outro lado, a peça está intacta. Então é isso. O grande segredo é você afundar com calma. No caso da furadeira de bancada, você tem a vantagem de regular a profundidade de ataque da broca.
Então, aí é mais fácil ainda, simplesmente posicionar e fazer o furo. Então a furadeira de bancada eu diria que é a forma ideal de você fazer esse tipo de furação. Bem, agora eu vou fixar o calço da dobradiça no corpo do móvel. Então antes eu vou fixar a dobradiça na porta, para ela já ficar fixa. Veja que ela fique alinhada e não fique torta dessa forma ou dessa forma. Se você tiver dúvida com relação ao alinhamento, essa linha de eixo que você fez aqui, prolonga ela aqui com um esquadro, por exemplo. E aí você sabe exatamente aonde é o eixo dela. Bom, agora sim eu posso prender o calço. O que eu vou fazer? Eu vou deixar uma distância entre a porta e o corpo do armário de 1 milímetro. Essa régua tem 1 milímetro de espessura, então eu vou encaixar essa régua aqui para me servir de afastador. Vou colocar o calço encaixado aqui por dentro, dessa forma. Esse parafuso, que é o parafuso de aperto da dobradiça no calço dentro do armário, eu estou empurrando ele até o fundo. E dessa forma eu abaixo e eu tenho exatamente aonde eu tenho que fazer a furação, que é aqui e aqui. Eu estou fazendo o furo bem no meio do buraco, mas ele proporciona um certo ajuste, porque o buraco é oval. Apertei o parafuso que prende a dobradiça no calço dentro do armário. E agora, bom, eu ajustei o fundo, ele está bem encaixado certinho. Agora eu vou passar adesivo de contato, uma primeira camada, porque como é o topo da madeira, ele absorve. E aí depois eu vou passar uma segunda camada para realmente grudar. E essa colagem tem que ficar muito bem feita, porque é o que vai sustentar o peso do armário. Vou reforçar com parafusos na direção das 3 prateleiras, aparafusando o fundo nas prateleiras, porque na beirada onde eu tenho colado o fundo, eu tenho pouca espessura para colocar um parafuso. Então eu vou reforçar nas prateleiras. Isso vai ajudar a estruturar o móvel como um todo. Bom, o armário está pronto, agora é só pendurar na parede. Eu vou usar um parafuso comum para fixação na parede com arruelas. A arruela vai ajudar a distribuir o peso do armário e não ficar só na cabeça do parafuso. Até a hora que eu furei aqui estourou um pouquinho, mas não tem problema, porque a arruela vai cobrir. Logicamente as coisas que vão estar dentro do armário vão cobrir esses parafusos, então isso não me preocupa. Esse é um projeto que eu diria bastante simples, mas que engloba muitas técnicas. O uso do Kreg Jig, o uso de cavilhas, a instalação da dobradiça tipo caneco, fora o corte das peças, colocação de fita de borda. Então, um projeto pequeno, mas interessante. E eu tenho certeza que muitos de vocês vão se interessar em fazer essa peça. Vocês ficam agora com umas imagens desse móvel já pendurado e principalmente quando você for pendurar no seu banheiro, toma cuidado para não furar cano, né? Que isso é uma encrenca. É isso aí. Deem um joinha pra gente, divulgue o nosso trabalho nas suas redes sociais e a gente se encontra num próximo programa com mais algum projeto e várias técnicas para ajudar vocês nos seus projetos. É isso aí, um grande abraço e até lá.